Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui novamente com queridos amigos e ilustres juristas para a nossa segunda reunião da comissão que a Academia Paulista de Direito teve a honra enorme de criar para estudar as representações ao Tribunal Penal Internacional e as vias de responsabilização do governo atual brasileiro, e sobretudo do chefe de governo, chefe de Estado brasileiro, por crimes que estejam tipificados pelo Estatuto de Roma. E hoje eu recebo novamente, com imenso prazer, os ilustres juristas Silvia Steiner, desembargadora federal, foi juíza, a única juíza, único representante brasileiro a ser juíza no Tribunal Penal Internacional, com uma atuação maravilhosa. Recebo também o professor Juarez Tavares, que é um dos maiores especialistas no direito penal brasileiro e internacional, está aqui abrilhantando a nossa comissão também. Recebo também o querido professor Geraldo Prado, que é um especialista no processo penal, especialista no direito penal, que tem uma vasta experiência, apesar de sua juventude, foi desembargador no Tribunal do Rio de Janeiro, hoje é professor, advogado. Então, nós temos aqui presenças de ilustres juristas, né, das várias áreas de atuação. E também, com um imenso prazer, o meu querido amigo e especialista em criminologia, um importante jurista brasileiro, que é Maurício Ribeiro, que tanta atuação teve nessa área criminal, tanto na área prática, na área da docência, professor do Mackenzie, na área da criação de institutos de passagem da teoria para a prática, de atuação, como o caso do IBCCRIM, que tem uma importância crucial na história de São Paulo, né? A Silvia Steiner também participou disso, o Juarez, o próprio Geraldo Prado. E, então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o andamento dos trabalhos dessa comissão e daquilo que os pesquisadoras da academia também fizeram. Em primeiro lugar, um dever muito importante esclarecer que desde a doutora Silvia Steiner até os nossos queridos professores, Maurides, Fauzi, Geraldo, Juarez, cada um tem posições de ordem jurídica muito firmes com relação às questões que são nossas contemporâneas, aos problemas nossos contemporâneos, e tem dado informações, inclusive à imprensa, muito importantes, não é? E, lamentavelmente, nós estamos numa época de fake news. Lamentavelmente, apesar do inquérito do Supremo Tribunal Federal, ainda há fontes que estão gerando essas notícias falsas, não é? Uma tentativa de confundir o povo brasileiro, não é? E é importante que nós reafirmemos aqui a postura absolutamente ética e firme da doutora Silvia Steiner, doutor Geraldo Prado, doutor Juarez Tavares, doutor Maurides, doutor Fauzi, não é? E, sobretudo, a importância da opinião jurídica que cada um tem, não é? E isso é relevante para todos nós. E, sendo assim, eu vou, em primeiro lugar, porque eu acho que é muito importante, desde aquele nosso primeiro encontro em maio até aqui, houve, digamos, não apenas um trabalho nosso da comissão, mas um trabalho individual de cada um, não é? Uma maturação, digamos, do tema, e eu vou passar, em primeiro lugar, claro, a palavra à doutora Silvia Steiner, para que ela nos conte um pouquinho como é que ela está vendo essa questão, porque hoje nós temos uma mudança importante, que é a representação que foi feita pelas entidades representativas dos trabalhadores e dos profissionais de saúde.
É uma nova representação feita ao Tribunal Penal Internacional, que se alia àquela que talvez seja a mais importante, anterior e pioneira, que foi a representação feita pela Comissão Arnes, né? É importante a gente falar dessa Comissão Arnes, porque ela reúne, digamos, aqueles nomes que foram tão importantes no processo de redemocratização brasileira, não é? Eles são nomes que estiveram ligados à Comissão Justiça e Paz, né, da Arquidiocese de São Paulo, na época em que era arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo, e num trabalho ecumênico, com a participação da comunidade judaica, da comunidade também evangélica da época, com lideranças importantes, ele encaminhou um processo não apenas de proteção das pessoas que eram perseguidas pelo regime ditatorial civil-militar, mas, inclusive, no sentido da luta para a afirmação do direito, do Estado de Direito, como se dizia na época, hoje nós falamos Estado Democrático de Direito, da afirmação da democracia, e, portanto, o processo que foi, no final, vitorioso, muito embora alguns percalços, empecilhos, obstáculos, que foi o processo de redemocratização do Brasil, né? Os defeitos que foram originados desse processo é que refletem aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, eu passo a palavra à doutora Silvia Steiner e peço que ela fale durante alguns minutos, alguns 10 minutos, 15 minutos, sobre como ela está vendo atualmente essa questão da responsabilidade do governo Bolsonaro e do próprio chefe de Estado, né, chefe de governo Bolsonaro, a partir dessas representações. Silvia, muito bem-vinda. Muito obrigada, eu também saúdo a todas e todas que nos seguem neste canal. Um prazer rever meus amigos, ficamos muito tempo longe uns dos outros, né? Outras atividades que nos chamam agora nesses tempos de pandemia, então prazer revê-los, prazer estar aqui. Bom, em relação ao tema específico de discussão deste nosso grupo, o que eu posso dizer é que, mesmo depois do protocolo de mais uma representação ou queixa, o nome que se dê, contra o presidente Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional, eu não tive, vamos dizer, elementos de convencimento que me fizessem mudar a minha opinião inicial. Eu continuo entendendo que se busca a proteção de um Tribunal Penal Internacional para condutas que, perante o direito internacional, no meu entendimento, não configuram crimes contra a humanidade, menos ainda o crime de genocídio, e que, portanto, eu não, apesar de não fazer parte da procuradoria do tribunal, mas uma opinião informada que eu me sinto abalizada para dar é de que provavelmente essas representações não terão seguimento. E elas estão, todas elas, naquilo que eu expliquei como uma fase inicial de triagem, é uma triagem muito básica, que precede a abertura de um exame preliminar, que aí sim é um exame em várias etapas levado a cabo pela Procuradoria do Tribunal quando há indícios da prática de crime de autoria. Então, estamos numa fase ainda antecedente, muito inicial de triagem, não há informação nesta fase, a Procuradoria realmente não dá nenhuma publicidade. Aliás, a rejeição liminar das queixas, ela é comunicada apenas e tão somente àqueles que ingressaram com as queixas, então dificilmente nós saberemos, a não ser por vias transversas, se algumas dessas queixas tiver seguimento, mas estão ainda nessa fase preliminar. Ao mesmo tempo, continuo também
sendo da opinião de que a primeira representação, aquela que foi inicialmente remetida à Procuradoria do Tribunal pela Comissão Arns e pelo Coletivo de Direitos Humanos, e que dizia respeito a condutas que poderiam gerar um extermínio de comunidades indígenas por conta das queimadas e da ocupação desordenada e tolerada pelas autoridades públicas na região da Amazônia. Esta eu me mantenho, não só me mantenho na minha posição inicial de que talvez ela mereça a abertura de um exame preliminar, veja que eu não estou falando ainda numa investigação formal, mas de um exame preliminar. E mais ainda, se houver uma espécie de um aditamento a essa representação, no sentido de ali se incluir também as políticas de atendimento à população indígena em relação à pandemia. Nós temos, nos últimos meses, acompanhado pela imprensa uma sucessão de condutas, inclusive vetos a projeto de lei que previa normas de proteção especial às comunidades indígenas, que tendem ou podem tender a demonstrar uma intenção de exterminação das comunidades indígenas, ou através da morte de seus elementos, ou através da criação de condições que impeçam a sua sobrevivência. Então, não só pela questão das queimadas, mas agora acrescido dessas questões relativas à atenção especial que as comunidades indígenas merecem por conta da pandemia. Aliado a isso, também, e eu acho que mereceria essa representação, um aditamento, no sentido do incentivo, do desmonte de todos os órgãos de controle e de fiscalização das ocupações ilegais de terras indígenas, o desmonte do IBAMA, do ICMBio, o desmonte da FUNAI. Então, todo um conjunto de medidas político-administrativas que tem um único objetivo muito claro, o de facilitar a ocupação de áreas de comunidades indígenas pelo agronegócio, pelo garimpo, pela exploração de minérios, etc. Eu acho que este conjunto de medidas pode, em tese, sim, demonstrar aquela intenção específica exigida pela definição do crime de genocídio, de criar condições de vida que levem as comunidades indígenas a terem que abandonar os locais por elas tradicionalmente ocupados, o que significa a dispersão e a perda de todos os referenciais étnico-culturais dessas comunidades. Portanto, eu vejo muito perigo nessas condutas. A Comissão Nacional de Direitos Humanos ingressou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos também com uma queixa contra essas políticas de ocupação de terras indígenas e também em relação, mais especificamente, à questão da pandemia, e mereceu da Comissão Interamericana de Direitos Humanos a expedição de uma medida cautelar de proteção, aqui no caso especificamente foi da comunidade Yanomami. Então, portanto, nós já temos um precedente importante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo a existência de uma política de violação massiva de direitos, principalmente direito à saúde, o direito à própria sobrevivência de comunidades indígenas, no caso específico é a comunidade Yanomami, mas outras também, e nós temos acompanhado os noticiários diariamente a respeito da questão de invasão das terras. Eu, conversando com pessoas que lidam mais com a questão indígena,
eu manifestei realmente a minha opinião de que não só a queixa devia ser a representação deveria ser aditada, mas também para que nela fossem incluídos outras autoridades diretamente responsáveis pelo que está passando. O ministro da Saúde, o ministro do Meio Ambiente e o vice-presidente no comando agora ou na coordenação deste projeto para a Amazônia. Então, eu acho que a comunidade deveria prestar agora, dar um olhar especial a isso que vem acontecendo em relação às comunidades indígenas. É muito sério, e, repito, já reconhecido pela Comissão Interamericana, que é a que eu acho, vamos dizer, a mais rápida e a mais eficiente em tomar medidas, pelo menos medidas para sanar os problemas mais imediatos, independentemente de, no futuro, discutir-se responsabilidade penal. É isso, meus companheiros, meus amigos. Nossa, muito importante essa sua opinião jurídica, que é fruto de uma experiência enorme, né, tanto no direito interno quanto no direito internacional, e, sobretudo, no próprio Tribunal Penal Internacional. Quer dizer, portanto, existe um caminho importante a ser trilhado, né? É preciso fortalecer a representação no que diz respeito a essa questão do genocídio, né? Porque, do ponto de vista, digamos, sociológico, não é? Ou até um pouco menos, até do senso comum, o genocídio tem um significado, mas do ponto de vista jurídico, ele tem um conceito, quer dizer, ele se alça a uma categoria importante, inclusive num documento internacional, que é justamente o tratado voltado à coibição de todas as formas, né, de genocídio, extermínio, né, quer dizer, já há uma construção, digamos assim, no direito internacional, e essa construção, ela prossegue, digamos assim, com o trabalho que o Tribunal Penal Internacional está fazendo. E é interessante isso, né? Quer dizer, porque a gente pensa nos tribunais internacionais e não se esquece que nós temos um processo, né, que começa justamente no nosso século, no século XXI, de procura desses tribunais, quer dizer, cada vez maior, não apenas dos estudiosos, mas das próprias organizações não governamentais, sociedade civil, os movimentos sociais, procuram abrigo nesses tribunais, porque eles são o produto da onda, digamos assim, de transformação, digamos assim, a partir da ideia dos direitos humanos, do direito internacional, e que tem um influxo em cada um dos países. Vejam, por exemplo, no nosso caso, né, a Constituição fala, desde 88, já dizia isso com toda clareza. Depois veio a emenda 45 para reiterar aquilo que já estava posto ali. Os direitos reconhecidos em tratados internacionais, que a República Federativa do Brasil faz parte, têm cunho constitucional, né? O Supremo Tribunal tem uma dificuldade enorme de entender isso, né? Tem uma dificuldade de fato, reconhecer esse liame internacional, que é extremamente importante, porque é a ordem que foi fundada depois dos conflitos mundiais, o coroamento, digamos assim, da busca da paz, né? Não há paz se os direitos humanos não são respeitados, né? Não há paz se não há direitos, né? A paz pode significar tão só simplesmente a coibição de participação, a proibição de expressão, mas não, a paz verdadeira é a paz onde estão presentes os direitos humanos. E no caso dos povos indígenas, para nós aqui, nós chamamos de indígenas, os nossos irmãos latino-americanos preferem o termo povos originários, né? Aí nós temos uma questão que é crucial, porque se trata de um resgate da destruição que foi feita no processo de colonização, né? E isso é um cuidado que nós temos que ter, muito importante. Qualquer mudança na configuração do território, que é tradicionalmente ocupado por eles, significa uma destruição, um caminho de uma destruição, né? E também, vamos lembrar também que também essa ideologia
que é muito ligada ainda ao pensamento da igreja, né? E hoje em crescimento o evangelicalismo, né? De que precisa haver integração, também é uma forma de destruição, né? Porque você obrigar povos a se integrarem, a se transformarem radicalmente ou deixarem de ter a sua identidade também é uma forma de eliminação. Quer dizer, há aí um aspecto aí muito sutil, mas que é extremamente importante lembrar, né? E agora eu vou passar a palavra ao nosso querido professor Juarez Tavares, mas eu queria dar uma notícia a vocês, né, e a todos, né, que eu recebi há pouco a confirmação de que eu havia feito um convite para alguém que vai somar muito para essa nossa comissão. Ele vai trabalhar não apenas nessa nossa comissão, mas vai trabalhar em outros grupos de estudo e de pesquisa da academia, que é o indígena advogado indígena Eloy, né, Luiz Eloy Terena. Eu o convidei e ele aceitou, e, portanto, nós vamos ter agora, digamos assim, desse ponto de vista, que para mim é um ponto de vista sagrado, né, essa questão indígena é sagrada. Meu primeiro trabalho acadêmico, acho que eu já contei isso para vocês, foi um trabalho sobre os indígenas, exatamente, e a minha primeira, digamos, iniciativa universitária, acadêmica, foi a criação do curso de Antropologia do Direito, foi o primeiro curso, inclusive no Brasil, lá na Unesp, né, a Universidade Estadual Paulista, aqui em São Paulo. Bom, então eu agora, com muita satisfação, depois de ter ouvido essa lição extraordinária da doutora Silvia Steiner, né, que todos nós admiramos, todos nós gostamos e defendemos assim com muita energia a sua postura, não é? Contra todas essas tentativas das fake news, né, que estão querendo justamente, as fake news são justamente essa tentativa de destruir as nossas forças democráticas, nossas forças jurídicas, né? Então, para nós, quando nós somos objeto disso aí, é até uma razão de orgulho, né? Porque, enfim, realmente nós estamos no caminho certo. Eu passo, então, a palavra ao meu querido professor Juarez Tavares, com quem nós aprendemos desde sempre. É impossível a gente dizer que nós somos alunos do professor Juarez Tavares, tendo em vista que ele é mais jovem do que todos nós, né? Evidentemente. Professor Juarez Tavares. Obrigado. Bom, cumprimento a Silvia inicialmente, Geraldo Prado, Maurício, meu amigo Atier, porque essa nossa reunião é muito importante, que aqui se discutem temas que são imprescindíveis na relação de Brasil com as de outras comunidades e nações. Eu concordo plenamente com a Silvia. Eu entendo que realmente as outras representações, embora tenham como conteúdo temas relevantes, não se enquadram justamente naquelas estritas limitações dos crimes contra a humanidade, crimes de agressão e tal, que delimitam a competência do tribunal. Agora, também concordo com a Silvia que, efetivamente, essa questão indígena é uma questão fundamental. E essa questão indígena é de longo tempo, que o Brasil foi o protagonista do primeiro grande genocídio que se conhece, porque se sabe muito bem que aqui havia mais ou menos 8 milhões de índios, quando do descobrimento, e de repente nós estamos limitados a 500 mil índios. Então, na verdade, houve um extermínio completo, não só extermínio físico de matança, mas extermínio também das tradições e ambientais e culturais, que conduziram justamente a esse genocídio, que é um genocídio não catalogado nas entidades internacionais, mas um genocídio que nós não podemos esquecer, evidentemente. Como não podemos esquecer a escravatura, não podemos esquecer. O Brasil teve 350 anos de escravidão, e não é possível esquecer isso. Isso não pode ser esquecido. Como não pode ser esquecido o genocídio indígena. Agora, também, por outro lado, nós temos que também pautar a nossa discussão não apenas nessa questão puramente do Tribunal Penal Internacional, eu acho que essa questão também suscita uma reconstrução do papel do movimento indígena, das comunidades indígenas, na Constituição brasileira.
que a Constituição brasileira, embora tenha reconhecido muitos direitos das comunidades indígenas em face de que possam ser aplicadas normas dessas comunidades a até delitos praticados pelos seus membros, essa Constituição não foi capaz de acolher essas comunidades como nações autônomas que poderiam aderir ao Pacto Federativo Brasileiro. E digo isso por quê? Porque há nações indígenas que não estão só sediadas no território brasileiro, também em outros territórios. O próprio Yanomami, por exemplo, que está lá em Roraima, ele vive no território brasileiro e no território da Venezuela. Não é especificamente uma nação que possa ser tratada como apenas mais um grupo de gente que habita o nosso território. Não, é uma nação com respeitáveis direitos fundamentais e, além do mais, com cultura enraizada, com concepção da natureza diferente da nossa. Há um livro famoso relatando como os Yanomamis veem a destruição da natureza, como incorporam na sua cultura a ideia de que a natureza não é estranha ao ser humano, ela faz parte da nossa própria existência, como a natureza ela é viva e sofre com as nossas intromissões indevidas. Então, isso é importante que se ressaltar. Portanto, eu entendo que essa representação que visa a preservação das comunidades indígenas é da mais alta relevância. Como da mais alta relevância é essa nossa discussão, que aqui se fomenta em face dessa representação, de reconstruir o papel das comunidades indígenas na própria estrutura do Estado brasileiro, que elas não foram assimiladas adequadamente. Elas foram assimiladas coercitivamente, mas não adequadamente. Não tiveram nenhum papel na discussão da estrutura do Estado brasileiro. Por que não poderiam estar aí vinculados a essa discussão? E não estavam vinculados à discussão. Nós tivemos algumas figuras no parlamento, mas de índios que representavam algumas comunidades, mas que não estavam integrados no sentido de caracterizar essas comunidades como verdadeiras nações dentro de uma nação brasileira. A nação brasileira não é uma nação que se compõe apenas de brancos e aqueles que são os seus serviçais, mas é a nação que congrega todos esses elementos, os nossos irmãos africanos que aqui estão, afrodescendentes, os indígenas. Isso é preciso uma reconstrução nacional. E eu acho que esse momento é interessante para mostrar que a nossa nação brasileira é uma nação absolutamente dividida, destroçada, cada vez mais por políticas impuras e políticas, inclusive, de destruição da própria identidade brasileira, que nós temos que recuperar, temos que construir isso. Acho que esse é o nosso papel importante nessa nossa comissão. Se nós pudermos contribuir o mínimo que fosse possível para que se iniciasse uma discussão para uma reconstrução da sociedade brasileira, seria importantíssimo. Eu entendo perfeitamente com a Silvia que, efetivamente, dessas representações, aquela primeira da Comissão Arnes é aquela que irá trazer realmente os grandes frutos de uma discussão mais ampla dessa reconstrução da sociedade brasileira. E, além do mais, tem uma outra coisa. Agora, uma coisa, nós não podemos deixar de considerar que os temas contidos nas outras representações sejam irrelevantes. Não, eles são altamente relevantes. Porque nós temos 100 mil mortos hoje, com uma desastrosa política de saúde pública brasileira e que conduza ao extermínio dessa população. Evidentemente, não é um extermínio sistemático, como se exige no Estatuto de Roma, mas é um extermínio no qual, evidentemente, caracterizam crimes de responsabilidade, até crimes previstos no Código Penal. Claro. Então, os temas, então, nós não podemos dizer as demais representações não têm importância, mas os temas ali consignados são temas que têm a mais alta relevância. Entendo que é a mais alta relevância. A questão da saúde pública brasileira é da mais alta relevância.
que está... E um outro dado importante, de mais alta relevância, é que ao lado da questão de saúde pública existe ainda um extermínio da população pobre pelas forças policiais. E todo dia os policiais militares executam pessoas da periferia ou das comunidades mais pobres sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. E ficam exatamente sem nenhuma responsabilidade. Hoje mesmo eu estava lendo aquele rapaz aqui de São Paulo, de 19 anos, que foi executado, dizendo porque. E o delegado ainda disse que se caracterizou uma legítima defesa. Bom, em primeiro lugar, não é legítima defesa, porque é uma legítima defesa putativa. A hipótese que os PMs levantaram. Legítima defesa não existe nesse caso. Ou existe uma agressão ou não existe uma agressão. Se não existe agressão, não tem legítima defesa. Então, aí já começa a discussão doutrinária de utilizar assim, elementos da dogmática penal, mas ao revés do que eles representam na realidade. E essa é uma realidade que nós podemos esquecer. Esse extermínio existe mesmo. Como também existe a relevância da grande, eu digo, inexecução do plano de saúde pública brasileiro. É isso que eu queria falar. Muito bom, professor Juarez Tavares. Quer dizer, em primeiro lugar, eu quero ressaltar essa imagem que eu acho muito forte e muito importante, que é a de uma transformação, digamos assim, da consciência política, consciência jurídica nacional, no sentido de reconhecer a existência de uma plurinacionalidade no Brasil, né? A Constituição de 88 mesmo relutou muito nisso, né? Depois ela se modificou no curso do tempo para assumir a questão da plurinacionalidade e a contribuição de todos esses povos para a fundação, digamos, da nossa civilização, né? Para usar o termo do nosso querido professor saudoso Darcy Ribeiro. Ou seja, existe uma contribuição efetiva desses povos. Não é o caso de como se faz, assim, de um ponto de vista assim, de uma classe privilegiada, de dizer que esses povos, na verdade, seriam apenas povos que trariam embaraço à fundação civilizacional brasileira. É o contrário, não é? Nós vivemos, até a nossa linguagem está marcada pela presença das línguas indígenas, a nossa linguagem está marcada pela presença das línguas africanas, dos povos que foram trazidos para cá, obrigados, né? E não apenas pela influência europeia. Até eu estava lembrando outro dia que isso é uma questão muito tradicional na Europa, lamentavelmente, quer dizer, um dos aspectos ruins, digamos, da cultura europeia, que está em renegar as suas próprias origens, né? Por exemplo, o caso da língua portuguesa. O português, quando se forjava a partir da influência da língua galega, né, da Galícia, né, ele, na verdade, ainda não era uma língua erudita, tinha um número restrito de vocábulos, né, se aproximava aí de 4.000 vocábulos apenas. Na época, uma língua erudita teria aproximadamente 45 mil vocábulos. E desses 4.000 vocábulos, mais de 30% eram originários do árabe, que era falado na Península Ibérica. E isso foi, digamos assim, apagado da memória. Quando o Antônio Ruais fez o nosso famoso dicionário, nosso melhor dicionário atual, né, do português contemporâneo, muitos estudos foram feitos sobre a influência de várias das línguas na formação do português. E somente com relação a a influência do árabe é que se encontrou essa influência muito decisiva. O que significa que nós, portanto, na nossa linguagem, nós trazemos toda essa tradição. E aqui no Brasil, sobretudo, o português brasileiro, os portugueses, inclusive, quando falam do Brasil, falam, vocês falam brasileiro, não falam português. Ele é absolutamente impregnado dessa influência das línguas dos indígenas aqui do litoral, das línguas dos indígenas que estavam por todo o Brasil, e também dos nossos queridos africanos que vieram para cá, lamentavelmente, numa situação de extrema violência, né, como foram tratados os próprios indígenas.
Esse fato, quer dizer, nós negarmos, digamos assim, a importância civilizacional dessas outras nações, é um fato que nos retira, digamos, a legitimidade para nós exercermos, de fato, uma democracia no Brasil, né? A nossa democracia somente será efetiva quando houver esse reconhecimento e se der esse espaço a todos esses que foram vítimas do processo colonizador, não é? Que ainda está em curso. Quer dizer, esse governo atual é um governo que tem uma postura neocolonial. A par disso tudo, eu queria também dizer que, como uma segunda novidade, né, eu vou fazendo aqui as pílulas de novidades, né, que também vai se integrar ao nosso trabalho o ex-ministro da Cultura, dos Direitos Humanos, que foi Paulo Vanucchi, né? Também vai se integrar aqui aos nossos trabalhos e nós vamos também contar com essa participação que eu acho extremamente importante, né? E agora eu gostaria muitíssimo de ouvir o nosso querido professor Geraldo Prado. Geraldo Prado, que tem uma experiência maravilhosa, não apenas no direito penal, direito constitucional, na sua atividade jurídica diária, de docente, e que vai, portanto, agora nos presentear com algumas lições importantes. Cordial boa noite a todos, a todas. Eu inicio também como meu amigo Juarez, cumprimentando a Sílvia, pela importância, Sílvia, da sua reflexão, não apenas pelo papel que você cumpriu e que para nós, brasileiros e brasileiras, nos orgulha muito, é motivo de uma imensa honra, mas porque isso vem também com uma musculatura teórica que nos permite enxergar melhor esses cenários alternativos que, ao final, alguns deles, serão objeto da nossa escolha. Vamos caminhar por aí. Você é uma guia para todos nós, imprescindível nessa hora. O meu mestre querido, amigo, Juarez Tavares, sempre uma referência para mim, não me canso de dizer, e creio que a gratidão pelo reconhecimento da influência positiva, ela tem que se manifestar público. Eu sou dessa opinião, sou muito grato a Juarez por tudo mesmo, não apenas academicamente, intelectualmente, genial. Recentemente, num encontro, numa live dessas, eu mencionei o belíssimo trabalho de prova penal elaborado por ele e por outro intelectual de primeiríssima linha no Brasil, que é o Rubens Casara. Fiz questão de destacar um dos melhores trabalhos que li nos últimos tempos, mas pelas lições de humanidade, alguém que poderia estar muito bem, tranquilo, pensando na própria vida, ele está permanentemente incomodado com o sofrimento imposto aos mais vulneráveis, às pessoas mais vulneráveis. É um amigo, é uma alegria ser um irmão mais novo do Juarez, não muito mais novo, mas mais novo do Juarez. Cumprimento o nosso presidente Atier, cumprimento o Maurício, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, Atier. Muito obrigado. Eu vou objetivamente aos pontos que interessa mencionar. Eu também concordo com a Sílvia, eu também concordo com o Juarez, tanto no que diz respeito ao caráter incipiente das representações que hoje estão na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, quanto à perspectiva delas. São perspectivas diferentes, são forças diferentes que podem se mobilizar ali. Penso que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos são instituições que têm além da agilidade mencionada pela própria Sílvia, pela possibilidade de agirem mais proximamente e mais rapidamente de nós. Elas nos oferecem uma condição de pensar a partir do referencial americano, o referencial das Américas, o que se passa por aqui. Temos que estar com isso permanentemente em mente, e concordo também com tudo que foi dito pelo Juarez
a propósito das questões dos povos originários. Eu queria começar por aí refletindo. Nós temos no Brasil algumas juristas excepcionais que trabalham decolonialismo, que trabalham a perspectiva dos povos originários. Uma delas é uma professora do Sul, a Fernanda Friso Bragato, e recentemente a Fernanda esteve fazendo uma discussão a partir de uma decisão da Suprema Corte norte-americana, bastante próxima, também recente, e a demarcação dos territórios indígenas de Oklahoma. O Juarez estava num encontro, não me lembro bem quando, Juarez, 4 ou 5 anos, promovido pelo Nilo Batista na Escola da Magistratura, o lançamento daquela instituição latino-americana de ciências criminais, e ali eu tive a oportunidade de destacar o que me parece fundamental, e hoje, absolutamente, uma questão de sobrevivência, que é a necessidade de defendermos um pluralismo jurídico, ainda que não consentido pelo próprio Estado. Um pluralismo jurídico, ainda que não consentido pelo próprio Estado. E, por incrível que pareça, essa crise provocada pelo movimento autoritário em todo o mundo, e que no Brasil ele é potencializado pelo atual governo federal, que faz surgir como reação a ela, uma espécie de força jurídico-política de afirmação de um pluralismo que não é esse pluralismo originário, consentido, estatal, mencionado pelo Atier, da tímida iniciativa da Constituição de 88, mas é algo que é próprio da política, das forças políticas, que se coloca sobre o jurídico e sobre a própria Constituição, obrigando a Constituição a receber uma interpretação que não era aquela originariamente pensada. Aí sim, Juarez, eu enxergo um fenômeno de mutação constitucional. Aí eu enxergo um fenômeno de mutação constitucional, porque é um fenômeno de mutação constitucional em defesa dos povos originários. Em defesa dos povos originários. Em defesa não apenas da sobrevivência, mas da vivência, da experiência, da possibilidade de experiência, de continuidade dessa experiência. E uma das dificuldades, Silvia, no nosso outro encontro, na nossa outra reunião, ela destacava isso: olha, temos que pensar a questão do esgotamento das vias internas, temos que pensar o que está acontecendo, as ações do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, eu diria, uma das possibilidades que se abre hoje, com a chegada das questões ao Supremo Tribunal Federal, todos nós estamos acompanhando ali atentamente toda essa discussão a respeito da omissão dolosa, criminosa, da atenção à saúde dos povos originários pelo governo federal, não apenas por ele, mas principalmente por ele. O Supremo Tribunal Federal está ali com a possibilidade de uma interpretação original das cláusulas relativas a esse poder político das populações originárias, dos nossos povos indígenas. Então, eu tenho essa concordância com Silvia relativamente aos caminhos, às nossas possibilidades jurídico-políticas, com Silvia, Juarez, e pelo visto também com a Atier, no que toca a essa transformação que o direito brasileiro vai sofrer em reação a esse momento autoritário, diferentemente de outros tempos autoritários, dos anos 20 a 40 do século passado, em que havia ali uma concordância de Ministério Público, magistratura, os políticos, as Forças Armadas, etc. Nós hoje estamos vivendo uma tensão. Hoje a coisa não é só de um jeito, não. Há uma tensão dentro das instituições, há uma tensão fora das instituições, que é importante, que nós temos que fortalecer, mostrar que ninguém vai passar com um tanque por cima da gente, que ninguém vai passar como se nós não existíssemos, ninguém vai passar sem resistência aqui, e uma das formas de resistência jurídico-política vem aí, efetivamente, do direito. Mas a contribuição que eu posso dar agora, mais especificamente
a questão da representação viável no Tribunal Penal Internacional, como eu disse, na outra oportunidade, tem a ver com a prova. Nós vamos incorporar, o Atier nos disse hoje, o Luiz Terena entre nós agora, né Atier? Exato, e isso é muito importante, por quê? Porque a prova, tanto na investigação como no eventual processo que surja lá, ela tem especificidades. É claro, o Tribunal Penal Internacional talvez tenha sido um dos primeiros tribunais a admitir com maior abertura, como meios de prova, o acesso a informações na rede mundial de computadores. O acesso a informações em vários dos casos, pela própria dificuldade das investigações locais, né, essa forma indireta de se produzir a informação, ela foi muito importante em casos específicos do tribunal que tramitaram no Tribunal Penal Internacional. Mas aqui não cabe tanto. Primeiro, não estamos fechados para o mundo. Não estamos fechados para o mundo. Segundo, algumas das questões que podem vir a caracterizar a infração da competência do tribunal, elas envolvem interpretações de políticas. Então, nós temos que produzir os documentos, as provas dessas políticas. E, em terceiro lugar, existe, você mesmo falou, eu não sabia que tinha sido você o autor dessa iniciativa, Tia, da questão da antropologia. Nós temos o Damas lá em Roraima e no Amazonas, o Edson Damas, que é uma das nossas grandes referências. Nós vamos ter que trabalhar aí os laudos antropológicos. Nós vamos ter que trabalhar... se nós queremos que alguma coisa se movimente no âmbito da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, o que tem que se chegar a eles é uma informação qualificada que tenha condição de se converter em prova. Não basta a nossa reclamação, espernearmos, sofrermos, chorarmos. Nós temos que levar um modelo específico de informação que passa pelos laudos antropológicos. Nós temos essa experiência aqui, Peru, Equador, Bolívia, a própria Venezuela. Temos alguma experiência disso no Brasil também, que passa pelos laudos antropológicos, o tipo de produção de prova relacionada a demonstração da efetividade dessa política de destruição. Tá? Isso é uma dimensão muito hermenêutica dessa prova, entendeu, Juarez? A construção disso é difícil, não é uma coisa simples, não é uma coisa simples. Ela é altamente complexa, é muito normativa. Ela é muito normativa. E fazer esse encaixe. Do contrário, vamos ficar no plano da superficialidade e as pessoas vão continuar morrendo. E eu tenho uma dúvida, e eu queria dividir essa dúvida com vocês, especialmente com a Silvia, porque tudo bem que não temos essa caracterização, a princípio pelo menos, da conduta do genocídio na condição específica da pandemia, Silvia, mas nós estamos já com algumas pesquisas das universidades brasileiras apontando para um recorte de classe das mortes pela exploração do trabalho das pessoas que estão sem proteção, sem condição de ficar em casa, no isolamento social, sem condição de ficar em quarentena, e que se submetem aos transportes públicos e a vários meios de exposição que, segundo a própria Organização Mundial da Saúde e as autoridades médicas, incrementam o risco de uma massiva contaminação com resultados fatais. Eu creio que esse aspecto muito específico, ele tem uma característica do sistemático aí. Nós já começamos, a semana passada, 2 pesquisas foram publicadas que mostraram um recorte de classe muito evidente dessa tortura que é a exploração das pessoas nesse contexto de cada um usar, né, empregar sua estratégia de sobrevivência na pandemia. Então, não sei se... vamos esperar morrerem talvez 1 milhão de pessoas, sei lá, 500 mil pessoas, entre os mais pobres, para poder definir, puxa vida, a melhor interpretação para isso, talvez ela gere. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, Silvia, que eu queria compartilhar contigo, a partir, evidentemente, de pesquisas que demarcam uma população específica como a mais atingida em virtude das políticas públicas. Mas, Atier,
na nossa sequência, essas questões de prova, elas são muito importantes. Processo é prova, processo sem prova não existe. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho isso aí. Muito obrigado, agradeço a enorme paciência de todos aí. Obrigado, gente. Bom, excelente, Geraldo. Acho que não apenas a contribuição com relação a essa questão fundamental da prova, que desde o nosso primeiro encontro tem sido a sua acentuação, quer dizer, aquilo que você tem sublinhado assim, com muita maestria, né, com relação à questão, e também a questão das transformações do direito, né, quer dizer, esse processo, digamos assim, do sistema nas Américas, decolonização, né, ou em português seria descolonização, descolonialidade, e assim por diante, mas isso tudo é extremamente importante. Com relação a essa questão da pandemia, que eu acho que nós, digamos, exploramos menos hoje no nosso encontro, a gente precisa voltar para debater um pouco mais isso, né? Independentemente da resposta ou digamos assim, daquilo que a Silvia poderia dizer um pouquinho a respeito disso, eu vou esclarecer uma coisa que eu acho muito importante, porque eu tenho, em todas as manifestações que eu tenho feito pela Academia Paulista de Direito, sobretudo nessa série de lives que eu tenho produzido, que são não apenas entrevistas, mas também alguns momentos em que eu falo um pouquinho com a nossa sociedade, a sociedade brasileira, é o fato de que, diante da pandemia, a ação do governo brasileiro, isso aí envolve, portanto, não apenas o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo, isso é muito interessante, tem sido uma ação de absoluta omissão com relação à resolução dos problemas que estão sendo causados pela quarentena, pela suspensão da vida profissional, a suspensão da vida pessoal que nós estamos sujeitos durante a quarentena. Vocês vejam, por exemplo, que o projeto que visava a solução das questões de direito privado, que foi apresentado no Congresso por uma comissão de juristas, inclusive alguns aqui da própria academia, com o professor Arruda Alvim, que visava a apresentar algumas soluções que fossem ainda favoráveis aos devedores, né, portanto, às populações mais vulneráveis nesse curso, ele foi vetado integralmente pelo presidente da República. Foi vetado, quer dizer, fez isso de caso pensado, quer dizer, um ato, efetivamente, que leva exatamente a essa sua indagação, Geraldo Prado, que é muito importante, que é a seguinte: ora, se você veta uma iniciativa legislativa de proteção das populações mais pobres, mais vulneráveis, se você o faz conscientemente, você, portanto, está agindo no sentido de acentuar o problema dessa população, e esse problema, na pandemia, significa saúde, significa vida, significa a morte dessas pessoas. Né? Quer dizer, é uma opção por isso. E no aspecto do direito público, isso foi na parte do direito privado, e no aspecto do direito público, o governo apresentou um projeto, não sei se vocês se recordam, mas ele apresentou, inclusive, uma emenda constitucional, quer dizer, uma coisa absurda, uma emenda constitucional temporária, quer dizer, nenhum país, nenhuma democracia do mundo resolveu mudar a Constituição no curso de uma pandemia ou de uma crise, mas apresentou um projeto que era um projeto de opção. Eu até chamei isso logo no primeiro vídeo, que foi a primeira coisa que me levou a iniciar esse processo de diálogo nessa série da academia, que foi uma opção preferencial pelos endinheirados, pelos ricos. Quer dizer, ora, nós sabemos que, mesmo na concepção, digamos assim, liberal, tradicional, a intervenção do Estado é justificada para suprir desigualdades, e não para aumentar as desigualdades. E esse projeto é claro, inclusive está ali, com todas as letras, um projeto de proteção das pessoas que têm seu dinheiro, suas propriedades, e assim por diante, contra as pessoas mais pobres, né? E isso vem como um coroamento das reformas que foram feitas desde o governo anterior, governo Temer, né, de supressão de direitos trabalhistas,
e nesse governo, efetivamente, supressão dos direitos relativos à Previdência e à Seguridade Social. Então, quer dizer, esse é um caminho também extremamente importante de responsabilidade. O Juarez frisou responsabilidade penal, a gente pode acrescentar responsabilidade constitucional também, e podemos pensar efetivamente nessa construção relativa à responsabilidade internacional, quem sabe penal, né? É um caminho difícil, porque nós todos somos, eu não sou penalista, eu tive que praticar o direito penal na magistratura, né? E tem muitos casos para contar, muito interessantes dessa experiência, né? Mas nós todos somos de formação garantista, né? Quer dizer, nós todos também, com relação ao direito penal, nós somos cautelosos, né? Quer dizer, essa é a sorte do outro lado, não é mesmo? Porque ele não tem a mesma visão com relação a esse lado de cá, né? Ao contrário, né? Esse lavajatismo, esse ativismo que é contra as garantias, né? Ao contrário. A sorte do outro lado é que nós somos garantistas, né? Nós somos honestos na nossa postura jurídica, né? Mas, antes de ouvir a Silvia e todos mais, para a gente logo encerrar, eu preciso ouvir, é imprescindível que nós ouçamos o nosso querido professor Maurides Ribeiro, que está dando um péssimo exemplo, fumando agora, durante a nossa live, né, Maurides? Mas não faz mal, pelo menos, você vê, a nossa honestidade é até nisso, né? Mas, Maurides, a palavra é sua, é importante a sua postura, porque você fez um estudo interessante com o nosso querido doutor Adriano Carrasa, que foi seu aluno, é seu amigo, dentro desse projeto da academia, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e seus comentários. Antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse nosso encontro. E, uma vez mais, reverencio, lógico, a Silvia. Eu já tenho com ela uma longa vivência, né? E sempre com essa postura muito ponderada, enfim, desde os tempos lá da Comissão de Direitos Humanos, ainda na gestão do Bartolomeu, um terrível evento, né, do Carandiru, todas aquelas passagens, nós tivemos a oportunidade de estar juntos. E a Silvia sempre essa figura icônica para todos nós. E o que resta para mim, depois de ouvir a Silvia, Juarez e Geraldo, eu queria ter sido aluno deles. Eu também. Eu sou, lamentavelmente, eu acho que eu sou mais velho que o Geraldo e bato de idade com o Juarez. Então, infelizmente, não deu. Mas são aquelas figuras que você ouve assim, e você fala, meu Deus do céu, como eu queria ter sido aluno desses caras, sabe? Mas eu sou. Eu sou, na minha convivência com ele. Estou sempre aprendendo, todos os dois. São figuras referenciais para a gente. Para a gente da área de direito penal, o Atier estava dizendo agora que não é da área de direito penal, mas eu faço um testemunho, né? Eu sou dessa área, milito nessa área, atuo nessa área, como advogado, como professor.
né? Há quase 40 anos. É só por isso que eu não pude ser aluno do Juarez e nem do Geraldo. Mas gostaria, e mais sou, sempre estou aqui aprendendo com todas essas figuras, a Silvia. É um imenso prazer estar aqui nesse momento compartilhando com vocês essas indagações, né? E, para mim, resta muito pouca coisa a dizer, mas eu só queria puxar a coisa aqui para um campo talvez mais dogmático. Eu que não sou um dogmata, assim, sacramentado, mas, desde o início, eu já tinha colocado que achava que a representação mais bem posta era a da Comissão Arnes, com relação ao genocídio dos povos originários, que era algo, puxando aqui para as preocupações do Geraldo, a prova. Porque daí eu fico pensando em termos práticos. O que nós podemos contribuir, né, aqui nesses nossos encontros, nessas nossas divagações, enfim, para que a gente leve ao tribunal adminículos substanciais. Nós estamos falando, e eu concordo com todos que me antecederam, a representação mais bem posta, de fato, diz respeito à questão dos povos originários. Mas eu queria chamar a atenção para algumas questões que me atormentam e que eu não tenho ainda resposta, porque ainda requer uma maior pesquisa mesmo, e um maior estudo, eu creio, que são as seguintes situações. Com relação a o que me parece aqui, a representação relativa a genocídio, é sempre algo mais, pelo menos na minha concepção, difícil de você estabelecer essa relação de causalidade entre eu estou praticando um genocídio, quem é o responsável por esse genocídio? Nós estamos tratando aqui de responsabilidade pessoal. Enquanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos e as cortes que trabalham, né, com responsabilidade de Estado, elas têm muito mais, inclusive agilidade, até por conta disso mesmo, em estabelecer
essas relações de causa e efeito, de políticas adotadas pelo Estado e as suas consequências. Agora, está o chefe de Estado, o presidente da República, praticando ele um genocídio? É essa a questão, né? Qual é, efetivamente, a sua conduta? Isso me parece mais factível de se definir exatamente com relação aos povos originários, às populações indígenas. Eu estava preocupado, inclusive, em delimitar situações do tipo, mesmo dentre as populações originárias, nós temos várias etnias. Nós estávamos falando aqui dos Yanomamis, mas há inúmeras etnias, né? Quem está, e todas elas hoje, inclusive com a pandemia, isso é uma nova situação a se agregar nesse conjunto probatório, além de todas essas omissões, porque eu acredito que a gente vai ter que trabalhar com a questão da omissão, e o Juarez, melhor do que ninguém, né? Com todo o respeito aos demais, nessa questão, é o nosso pioneiro. Eu acredito que nós teremos que trabalhar com essa questão da responsabilidade por omissão, e acredito que o próprio Estatuto de Roma nos fornece elementos para esse tipo de responsabilização, inclusive naqueles dispositivos onde ele vai tratar de questões de hierarquia, de responsabilidades hierárquicas, e fala de responsabilidade de militares, dos chefes militares, mas também de superiores hierárquicos. E também dessa questão da responsabilidade por omissão. Eu acredito que era necessário apurar melhor, inclusive, essas situações. Com relação aos povos indígenas, nós temos etnias, são várias ainda, que, apesar do genocídio praticado desde 1500, nós temos várias etnias indígenas ainda no país. Algumas delas em vias de extinção. Em vias de extinção. São populações que têm suas características culturais específicas, seu território, sua língua, seus costumes, sua cultura, estão em vias de extinção. Com a pandemia, isso se agrava. Com a omissão do Estado, isso se coloca de uma forma quase que irreversível. Eu tive a oportunidade agora de conversar e de estar em contato com vários pesquisadores
da área da saúde coletiva que estão trabalhando exatamente nessa questão da saúde dos povos originários. Eles têm dados muito precisos. Nós vamos precisar, na minha opinião, aqui pensando na questão do Geraldo, além daquela questão que ele já colocava desde a última reunião que tivemos, da contextualização. Aqui, eu acredito que a gente precisa contextualizar, mas também especificar. Essa população vai ser dizimada, vai ser dizimada. E nós temos condição de ter esses dados específicos. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Esses estudos antropológicos, mas a antropologia na saúde pública, geral. Que existem esses estudos. Eu estou aqui em Campinas, o pessoal aqui da Unicamp, existe o pessoal da antropologia na saúde pública, fazendo estudos específicos com relação a esse aspecto. Né? Então, você tem condições de ter elementos probatórios que nos possibilitaria dar essa resposta, essa contribuição. Né? Efetivamente, afinal, e não é só o presidente da República, a Silvia pontuou bem essa questão. Até o Tribunal Penal Internacional, inclusive, ele traz no Estatuto de Roma essa situação da coautoria. Não é só o presidente. É o presidente e seus principais assessores, os seus ministros, aqueles responsáveis pelas áreas específicas. De qualquer maneira, eu tenho absoluta ciência e consciência da dificuldade desses processos e da complexidade de um processo dessa natureza. Né? Contudo, eu acho, o meu entendimento é que nós precisamos começar, de alguma maneira, a fazer esse tipo de denúncia que é importante. O que eu julgo ser o mais prejudicial nessa situação é se isso realmente, porque nós já tivemos hoje, se não me engano, são 4 representações, pelo menos as mais importantes, que estão no Tribunal Penal Internacional. Nós temos uma da Comissão Arnes, que é essa que nós estamos nos referindo como a mais consistente. Nós temos uma representação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que trata da questão da pandemia, e nós temos uma representação do partido do PDT, e agora temos uma representação de uma grande mobilização de associações e federação, enfim, da área de saúde. De saúde pública, de saúde coletiva, da área da saúde coletiva. Pois bem, mas essa também trata da questão específica da pandemia. De qualquer sorte, pensando no Tribunal Penal Internacional, realmente, aquela que me parece ter maior
consistência é a que trata das populações originárias, da Comissão Arnes. Contudo, isso já está hoje trazendo a pandemia para a questão dos povos originários, acaba se tendo aqui algo que conjuga, né, esses elementos, mas como nós precisamos saber como tratar isso com relação a essa questão crucial, que é a da responsabilização, a responsabilidade pessoal. Né? Quais são as pessoas que serão apontadas como diretamente responsáveis por essas atrocidades, por essa barbárie que nós estamos vivendo nessa nossa atualidade. Agora, isso tudo é um trabalho de fôlego, mas é necessário que se comece e que se faça, mesmo o momento que nós vivemos de fato, o que nós temos lá no Tribunal Penal Internacional são representações, eu poderia falar numa comparação, é quase um BO internacional. São notícias crimes. Agora, que a Procuradoria, pelo menos, instaure um pique, como nós estamos acostumados aqui, um procedimento investigatório criminal internacional, no âmbito da Procuradoria, para que se apure com maior percussiência esses fatos. Eu sei que isso vai demorar muito. Eu sei que isso não é uma questão de fôlego, mas é importante, né, que isso não seja sumariamente descartado. Ótimo. Essa é a minha preocupação. Excelente. Maurício, olha, eu destacaria na sua contribuição extremamente importante 2 aspectos, né? O primeiro deles é essa que você tem realmente tocado essa tecla assim com bastante insistência, que é a questão da responsabilização pessoal, né? Que eu acho extremamente importante. E o segundo, que eu acho que está se tornando cada dia mais claro, o nosso querido professor Juarez tocou nesse assunto no que diz respeito à questão das populações periféricas, as populações mais pobres, não é? E você tocou nesse cruzamento, né, entre a questão dos povos indígenas, não é? E a questão da pandemia, né, da Covid-19, né? E, portanto, quer dizer, então aqui, quer dizer, a situação é grave porque há esse cruzamento, quer dizer, a questão de saúde está cruzada com essa questão da dizimação tradicional da população indígena, né? Se o genocídio já ocorria desde sempre, agora ele se agrava e se consubstancia com muita clareza. Agora, é importante, eu acho que eu queria salientar 2 aspectos aí que passaram, assim, digamos, pela manifestação de todos, né, as manifestações importantes de todos. O primeiro deles é o seguinte, a questão do tempo, né? A média, mais ou menos, de representações que o TPI tem recebido, né, chega aí a mais ou menos 80 representações por ano, em média, né? 800 representações, desculpe, Silvio, nossa, esqueci do 0. É o tempo que vai... 800 representações por ano.
é um volume assim extraordinário para essa competência do TPI, e isso é que gera, digamos assim, um pouco de lentidão na apreciação inicial, na triagem, e assim por diante. E o segundo aspecto, claro, porque se trata de questões criminais, e essas demandam muito mais cuidado do que as outras questões. Agora, uma coisa que é muito importante, que nós citamos a questão da decisão recente da comissão relativa aos Yanomami. A Comissão Interamericana, o sistema interamericano, a gente sabe que é um sistema que, quando foi criado, ele estava baseado no sistema europeu da época. O sistema europeu se modificou, ele abandonou a fase preliminar da comissão, permitindo o ingresso direto no Tribunal de Direitos Humanos Europeu, na Corte. Não é o nosso caso, as questões têm que ser apresentadas à comissão. Há um prazo extremamente demorado para a comissão dar conta da quantidade de denúncias relativas a direitos humanos aqui na nossa região, que é toda a região americana, né? Não podemos esquecer isso, não é só latino-americana, é todas as Américas. Mas essa decisão, quer dizer, o que eu queria frisar, que essa decisão relativa ao Yanomami foi uma decisão absolutamente rápida. E isso é muito interessante, porque significa que esse sistema está muito atento ao que está acontecendo. Né? A gente sabe que já há outras demandas no tribunal, no sistema interamericano, relativas a indígenas, há outras demandas. O Brasil sofreu, por exemplo, a condenação do Chucuro. Na revista da Academia, na Polifonia, há um estudo que eu fiz junto com outros pesquisadores do Núcleo de Estudo de Tribunais Internacionais da USP, que está publicado lá na revista Polifonia. E com relação aos Chucuro, a questão fundamental era justamente a questão relativa a essa tese absurda do marco territorial, marco temporal, né? Foi acolhida pelo nosso STF, a questão da marcação, da demora na demarcação, e no curso daquela demanda, por causa da demora, ocorreram assassinatos, e um assassinato, inclusive, de um chefe indígena. A gente não pode se esquecer que nós estamos na região do mundo, que é a América Latina, em que há maior número de assassinatos de militantes da causa indígena, de militantes de direitos relativos ao meio ambiente, né? E isso é uma questão que é de preocupação nossa, preocupação internacional, preocupação da comunidade internacional muito clara, né? E, como eu estava dizendo, quer dizer, mas de qualquer forma, essa decisão da comissão foi muito célere, que significa que há uma atenção específica a essa questão, e isso pode, de fato, somar no nosso esforço para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito importante, porque essa comissão da Academia Paulista de Direito, ela vai escrever um parecer, e esse parecer, ele vai ser útil para o trabalho do Tribunal Penal Internacional, para o trabalho da Procuradora-Chefe do Tribunal Internacional, né? E nós estamos atentos a essas questões todas. Quer dizer, essas contribuições são extremamente importantes, porque eu acho que elas vão ser decisivas no curso daquilo que vai acontecer no âmbito da responsabilidade penal internacional. Mas nós já estamos aqui há 1h30, e para o nível de atenção internauta, é já um período assim como se nós estivéssemos aqui há 5 dias conversando. Muito embora nós tenhamos muita coisa para falar, e as coisas que têm sido ditas são extremamente importantes, interessantes, né, fascinantes do ponto de vista jurídico, e elas retratam essa realidade trágica. É muito importante isso também. Eu acho que o fato de nós termos acentuado, cada um de nós ter acentuado muito claramente os problemas que estão acontecendo, morte, saúde, doença, invasão, ocupação, tudo isso, nós temos que insistir, bater muito nessa tecla, porque muita gente está desligada disso. Embora os indígenas, vejam, eles não estão só lá na Amazônia, distantes, eles estão aqui entre nós. Há inúmeras comunidades indígenas aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro,
E em outros estados, em todos os estados brasileiros, estão lá as populações indígenas, os povos indígenas, e sofrendo isso que nós estamos referindo aqui, não é? Então, isso é importante, a presença indígena em todos os lugares, né? Assim como a presença dos afrodescendentes, dos negros, que são as populações que estão sofrendo mais diante de tudo isso que está acontecendo, isso que eu tenho chamado de regime anticonstitucional implantado no Brasil a partir da eleição desse último presidente, né, que está no cargo de presidente. Então, eu pediria agora as breves palavras de cada um e nós vamos depois deliberar juntos a respeito do segmento da comissão num outro momento. Então, passaria a palavra na ordem que nós todos falamos. Silvia Stein. Bom, obrigada, Alfredo. Muito rapidamente, eu acho que, vamos dizer, na nossa primeira reunião, algum tempo atrás, nós tínhamos ficado de fazer uma pesquisa, ainda que breve, na jurisprudência do Tribunal Penal Internacional acerca das definições dadas pela jurisprudência do Tribunal sobre o conceito de ataque generalizado e sistemático. Então, eu acho que, vamos dizer, esse trabalho, vamos dizer, para pesquisadores, para estudantes fazerem, eu, lamentavelmente, não tenho condições de eu mesma fazer nesse momento, mas eu aguardo, espero que vocês tenham uma equipe para fazer isso. Eu queria só fazer duas observações sobre o que foi dito em relação, uma observação mais genérica em relação ao problema da prova perante o Tribunal Penal Internacional. Nós temos sempre que fazer um esforço muito grande, eu tive que fazer esse esforço nos meus anos de judicatura perante o tribunal, de não simplesmente transplantar um sistema processual, um sistema probatório nacional para o sistema internacional. É muito difícil quando se trata de crimes massivos, como aqueles que são tratados no Tribunal Penal Internacional, você encontrar aquela prova direta, quer dizer, smoking gun, o revólver que matou a pessoa X, até porque foram 400 pessoas X que foram assassinadas por 200 guerrilheiros, e você nunca vai saber quem matou quem e com que arma. Então, a prova, ela tem uma concepção bastante diferente, embora não se admita a chamada prova por presunção, mas o próprio regime do Estatuto admite a chamada prova por inferência. Então, você infere a existência do crime, você infere a existência do dolo dos fatos e circunstâncias do caso. E a maioria das ocasiões tem que ser assim, até porque muitas vezes nem sequer o corpo de delito nós temos. Nós temos casos de matanças em que não se localizam as ossadas. Então, o sistema probatório tem que ser adaptado para o tipo de crime com o qual lida o Tribunal Penal Internacional. A mesma coisa, e é expresso nesse aspecto do Estatuto, é a questão da prova do dolo. A prova do dolo, principalmente se tratando o Tribunal Penal Internacional de julgar aqueles que são os maiores responsáveis, não o soldado, não o executor direto da ordem, mas o chamado autor por detrás do autor, a que se referia Roxin, a prova do dolo tem muitas vezes que ser feita por inferência. Foi, por exemplo, o caso da denúncia contra o então presidente em exercício al-Bashir, do Sudão, da intenção genocida, através de discursos, através de decretos que foram expedidos, determinando a desocupação de determinadas áreas, através da dotação ou da liberdade concedida às Forças Armadas para que desocupassem determinadas áreas a qualquer custo. Então, a somatória dessas inferências funciona perante o Tribunal Penal Internacional como prova, pelo menos suficiente para dar início a uma investigação. E a questão da responsabilidade, a que se refere mais especificamente o Maurides, eu acho que, vamos dizer, nós podemos,
analisando essas provas que tivemos, decidir se o mais adequado seria a questão da responsabilidade do artigo 28, que é a responsabilidade do superior hierárquico, é uma responsabilidade por omissão daquele que tem o dever de garante, portanto, aquele que tinha obrigação de evitar que o resultado danoso ocorresse e não tomou nenhuma das medidas que tinha ao seu alcance para evitar a produção daquele resultado, essa é a responsabilidade do 28. Ou a responsabilidade do 25.3, que é exatamente a responsabilidade pelo domínio do fato. É aquele que, de forma dolosa, vamos dizer, aparelha o Estado ou qualquer estrutura hierárquica para que essa se desempenhe das funções de atingir o resultado criminoso. Mas eu acho que essa é uma discussão que a gente pode ter num segundo momento. E só por fim, um comentário ao que também nos lembrou o meu querido amigo, com quem eu tanto respeito, o professor Geraldo. Não me parece que a alegação, vamos dizer, de condições de volta ao trabalho ou de urgência de obrigar pessoas a voltarem ao trabalho pudesse ser entendido propriamente como uma forma de ataque sistemático contra uma população civil. Ainda hoje, numa reportagem bastante extensa na televisão, os especialistas dizendo que atribuíam a maior causa de contaminação entre as populações das periferias à questão habitacional, não a questão da volta ao emprego. Mas o fato, vamos dizer, de milhares e milhares de pessoas viverem amontoadas em estruturas, vamos dizer, de 2 cômodos, 10 pessoas morando, e, portanto, o problema da contaminação, aliás, o afastamento social completamente impossível. Então, atribuindo muito mais a questão da moradia, do problema sério de moradia, do que a questão de utilização de transportes públicos, etc. Então, acho que nessa questão a gente tem que ser muito cuidadoso para não colocar também a questão da pobreza e de todos os, vamos dizer, os aspectos da pobreza como a causa do aumento da pandemia, a não ser que nós entendamos que é um problema realmente de política relativa à pobreza e não uma política de gestão de saúde pública. Então, eram essas as observações só que eu gostaria de fazer. Muito obrigada pela paciência de todos e pelo carinho também. Obrigado, Silvia, pela participação na Comissão da Academia Pós de Direito e pela sua contribuição, que é muito importante. Meu querido professor Juarez Tavares. Eu concordo com a Silvia inteiramente, eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que realmente é preciso verificar bem essa questão da responsabilidade, claro. Essa questão da prova do dolo é uma questão bastante complexa, né? Chamando de dolo por inferência, né? É bastante complexa. E, claro, como diz o Geraldo Prado, é preciso verificar também a questão da prova. É fundamental. Né? Então, a prova aí é fundamental. E vamos caminhando, vamos ver justamente Silvia, o resultado, Silvia, dessa pesquisa, verificar como é que o tribunal está encarando esses aspectos aí em relação ao atentado, né? Quer dizer, a disposição de ocasionar o extermínio da população. Se pudesse só completar, eu tomei nota de um dado que eu também tirei de uma reportagem, mas é um dado que deve constar do portal da Fiocruz, porque era um pessoal da Fiocruz falando, a questão que foi apurado da letalidade da Covid entre as comunidades indígenas, que é o dobro da letalidade da comunidade. Sim. Por exemplo, este é um dado importante. Este é um dado muito importante. E foi reconhecido, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Houve uma liminar dada por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho evitado agora dar o nome para os ministros, porque eu acho que a gente tem que agora tornar impessoal o judiciário brasileiro, né? Mas
houve uma liminar dada, e isso, exatamente essa maior letalidade é que foi reconhecida, né, com determinações feitas ao governo federal para tomar essas medidas de proteção à saúde das populações e dos povos indígenas ou originários. Ao mesmo tempo em que o presidente da República veta artigos do projeto de lei aprovado pelo Congresso, da lei aprovada pelo Congresso, exatamente aqueles que conferem proteção. Por isso que eu digo, quando eu falo em prova por inferência, é esta soma de dados que demonstra a existência de uma política de descaso, de que, assim, quanto mais morrer, melhor. Essa é a política desse atual governo. Isso é exatamente o que eu estava apontando quando eu falei, né? Quer dizer, nesses vídeos que eu tenho feito na academia, eu tenho apontado exatamente isso, quer dizer, essa ação proposital, né? Quer dizer, o dolo, no final das contas, é o dolo. Mas obrigado, Silvio, obrigado, meu querido professor Juarez Tavares. Essa coleçãozinha amarelinha atrás de você aí, Juarez, é a coleção é a Reclame, com os clássicos alemães, baratinhos? Não, veja É a Reclame, não é? Não. Vou pegar uma coisa interessante, olha aqui. Ó. Esse é um livro, olha só. Esse é para o Maurício que gosta de literatura. Parmênides, olha aqui. Ó. Parmênides. Sobre o ser, do Parmênides. Aliás, está aqui, está do lado de casa. A tradução do Dives, não, é uma tradução nova? É uma tradução antiga. Alemão, né? Do Hermann Dives. Muito bom, parabéns. Gostei. É a coleção Reclame mesmo. Livros baratinhos, né? Esse costume que os nossos queridos europeus têm de ter livros baratinhos aí. Não é? Exatamente. Bom, parabéns. Toda a coleção aqui. Meu querido professor Geraldo Prado, suas palavras para o encerramento de hoje. Estou afinado com todos, estou afinado com o Silvio, eu estou rindo porque o meu Parmênides, eu tenho que dar um passo. Se eu disser, você não acredita. Ele dá um passo ali. O Ética Nicomo está na outra sala, mas o Parmênides... Porque eu tive que organizar o negócio aqui, Juarez. Ele está na estante da sala aqui, que você conhece. São muitas identidades, né? É afinidade. Mas é a influência dele. A influência dele. Eu sofro desse mal por causa dele. É isso. A questão probatória, muito, 2 minutinhos, 3, essa questão probatória. Eu já havia assinalado na primeira reunião, ela é fundamental. As inferências são cadeias de raciocínios. E o que aconteceu conosco aqui no Brasil, do ponto de vista da formação do jurista brasileiro, é que nós estávamos acostumados com uma forma atomística de análise de prova tradicional, lá de séculos, né? Coisa vinha muito defeituosa e tudo. E de um determinado momento para cá, de alguns anos para cá, se quis fazer essa discussão da perspectiva, da dimensão narrativa da prova, de uma perspectiva mais holística, mas a coisa também veio muito mal. Então, como o Silvia colocou, como o Juarez coloca com muita propriedade, uma passagem, Juarez, eu te citei na semana passada, e ao Rubens no debate, quando vocês fazem a distinção entre a epistemologia da prova testemunhal e a epistemologia da prova sobre objetos, que são relações completamente distintas, e eu posso estar equivocado, mas quem escreve essa parte do livro é você. Pelo estilo do livro ali, é o amigo Juarez Tavares. Então, aqui no Brasil, a cadeia de raciocínio, ela funciona bem. O que falta são os elementos probatórios que devem estar na base da cadeia de raciocínio, porque toda a cadeia de raciocínio que forma inferência, ela parte de elementos extraídos empiricamente. E, como o Silvio mencionou, o Silvio acabou de dar um exemplo aí da questão da pesquisa médica, que aponta determinados resultados. Nós temos que, e aí eu, mais uma vez, me coloco aí à disposição do grupo, da comissão, no momento de confecção do relatório, nós temos que ter, sem esses elementos, storytelling. Sem esses elementos, é a história contada. E é o que está, e é o grande problema do direito brasileiro, que a gente não pode
reproduzir. Nem tradução, nem transplante, as duas coisas não funcionam. Existe um sistema típico de provas do Tribunal Penal Internacional e a gente tem que trabalhar com ele com seriedade, com respeito, como disse Maurício, em homenagem à nossa perspectiva garantiva, assim mesmo também, Ivan, perdão, tia, em respeito até a nossa perspectiva garantista mesmo. Nós somos garantista, nós somos constitucionalistas, nós temos uma relação com a Constituição que não é de brincadeira, é levada a sério. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, tia. Excelente, Geraldo Prado, maravilhoso. Nossa, muito obrigado pela sua participação, que é fundamental mesmo. Isso você disse sobre a Constituição, nossa, é importantíssimo. Meu querido Maurício, suas últimas palavras por hoje. Antes do Maurício, aqui, esse livro é interessante. Aqui, ó. Olha isso aqui. Que fascismo. Esse aqui é interessante. Né? Ótimo, ótimo. Esse é um livro interessante porque ele faz uma análise do fascismo, uma coisa legal, sabe por quê? Sabe que os autores fascistas italianos, os juristas, eram adversários dos positivistas. Isso é engraçado, né? Todo mundo fala o contrário, né? Que o positivismo é quem endossava o fascismo. Não. O positivismo jurídico, os autores ali, contestavam barbaramente, porque eles não queriam saber de que a pessoa tinha que ser legalista. Não podia ser legalista. Isso que é o problema. Não, e vale também para os germânicos, né? Enfim, claro, vale também para os germânicos. O positivismo não gerou. Opa! Opa! Tivemos o nosso instante TikTok, né? Oh, meu Deus! Os caras falavam na raça, como é que eles iam referir isso a uma ordem jurídica estabelecida? Isso está num aspecto mitológico, assim. Maurício, 2 minutinhos. 2 minutinhos. Eu tô de novo, na verdade, embevecido. É sempre um prazer encontrar vocês todos, enfim. Agora, com relação às nossas discussões, acho, e volto a esse tópico, né? A Silvia muito bem pontuou agora as questões relacionadas à responsabilidade e a questão relacionada à prova, como muito bem ponderou e colocou o Geraldo. Desde o início ele está falando da contextualização, né? Dessa outra dimensão do conjunto probatório. E eu acho que nós temos que fazer isso mesmo. E nós temos elementos hoje, acredito, sinceramente, pelo ainda incipiente trabalho que eu fiz aqui, né? Que nós temos condições de contextualizar e trazer essas demonstrações. Evidentemente que nós não vamos ter, nesse nosso contexto, e tampouco no contexto dos processos levados ao Tribunal Penal Internacional, não é assim que se trabalha, é lógico, né? Essa responsabilidade direta. Mas é por aí mesmo que nós temos muitas informações e temos que trabalhar dessa maneira transdisciplinar, mais do que multidisciplinar. E nesse sentido, é extremamente bem-vinda, evidentemente. Eu já tinha dito isso para a Tia, nós já havíamos conversado, Tia, você se lembra? Eu já havia me referido ao Eloy. Também, Eloy. Numa outra conversa nossa, que eu sempre tenho comigo, essa coisa que me incomoda, né? Que a gente fica falando
os povos originais. Eu sempre trabalhei muito, por exemplo, com a questão das drogas. Eu sempre falei, cadê as pessoas que usam drogas para a gente ouvi-las? Claro. Por exemplo, Claro. né? Nós estamos aqui falando, olha, elas têm que fazer isso, elas têm que fazer aquilo. A gente não sabe o que elas querem fazer. Claro. Ou qualquer delas. Né? Muito, evidentemente, e vai ser, acredito, uma contribuição fundamental a gente tem que trazer para cá, para esse nosso debate, inclusive, eles trarão contribuições fundamentais, inclusive, acredito, nessa perspectiva da prova, com relação a essas situações todas, né? Relativas. Eles vivem essa situação. Claro. São pessoas que vivem. Eles são os legítimos. Eles estão falando aquela história do lugar da fala. Eles falam de forma autorizada. Não é? Então, é importante que se traga a voz das populações originárias, da mesma forma, né, que também essas contribuições de outras áreas. Eu fico brincando quando a gente fala assim, vamos fazer um trabalho multidisciplinar, você fala assim, vamos pegar o pessoal do direito civil. Não, não é nada disso, não. Eu estou falando do povo da saúde coletiva, eu estou falando do povo da antropologia, né? E existem pesquisas interessantíssimas que dão substrato para essa nossa... E acredito que isso em fóruns internacionais tem um grande significado, né? E eu já te disse também, Atiê, que tenho aqui em Campinas, enfim, com o pessoal da Unicamp, uma interlocução muito boa com o pessoal da saúde coletiva, e que eles estão fazendo trabalhos de antropologia na saúde, específicos nesses temas e com essas populações, né? E que nós devemos nos utilizar. São elementos que vão ser, creio, fundamentais para que a gente possa trazer esse contexto que o Geraldo pede, essa contextualização e, afinal, chegar a pelo menos, né, nesse momento aqui, o que eu quero é que, no mínimo, né, você tenha uma investigação em curso. Não é. E eu sei que só isso já é difícil. Mas que, no mínimo, você tenha uma investigação em curso, num tribunal dessa natureza, o que já tem um significado muito grande, inclusive do ponto de vista político. Ótimo. E era isso que eu queria trazer como ponderação final. Muito bom. Muito obrigado a todos. E é sempre um prazer. Agora, eu quero encontrá-los pessoalmente, pelo amor de Deus. Calma. Logo, logo, todos nós vamos nos encontrar, tudo isso vai passar, né? E nós vamos superar essa situação difícil. Eu queria novamente agradecer a Silvia Steiner, Geraldo Prado, Juarez Tavares, Maurício Ribeiro, o Fauzi Schucker não pôde comparecer, estava em aula, não conseguiu se desvencilhar hoje do seu compromisso, lamentavelmente, mas nós temos lá eu queria agradecer aos nossos queridos pesquisadores e pesquisadoras da academia que estão fazendo o trabalho de levantamento, e a partir daqui de hoje, que eu acho que foi uma reunião importante, uma reunião já de maturidade dessa nossa comissão da Academia Paulista de Direito, nós vamos passar, então, a redação
do nosso parecer a partir dessas reflexões. E eu vou convidar a todos aqui, a Silvia, a Geraldo, Juarez, Maurício, Fauzi, e todos os pesquisadores e pesquisadoras a essa redação, e eu espero que até o final desse mês de agosto nós já tenhamos uma redação já preliminar, já avançada, e que nós vamos, então, agora contar com a participação importante, como eu revelei aqui, o nosso querido Luiz Eloy Terena está agora como membro da nossa comissão, aceitou essa participação, inclusive na Academia Paulista de Direito. Vocês sabem do trabalho que eu tenho desenvolvido na academia faz esses já 3 anos, agora completei 3 anos, agora amanhã completo 3 anos, dia 11 de agosto, que é um trabalho justamente de recuperação da relação entre o direito e a sociedade, o trabalho transdisciplinar, como referiu o Maurício, que é um trabalho já tradicional meu, tanto na universidade, meu estágio na USP, na Unesp, na PUC de São Paulo e nas outras faculdades em que eu tive a oportunidade e o prazer de, pelo menos, dar uma conferência. Então, muito obrigado a todos e agora, mãos à obra, porque o trabalho agora é pesado e é fundamental, porque nós precisamos refazer o Brasil, reconstruir, reinaugurar o Brasil. Vamos assistir ao júri do Maurício. É isso aí, vamos assistir ao júri do Maurício. Sem cigarro, Maurício. Abraço para todos. Bom, obrigado. Boa noite. Boa noite. Gente, por enquanto eu estou fazendo mal a mim. Mas nós não gostamos. Agora, tudo bem. De você, não queremos que você faça mal a você. Tá bom? O meu júri, pelo menos, vai ser aqui em Campinas. Vocês vão ter que vir para cá. Vamos com prazer. E depois você vai nos oferecer aquele jantar, né? Mas é longe. Então tá bom. Um abraço. Tchau. Um abraço para todos. Grande abraço. Obrigado. Tchau.